Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal Raul Tatu, seu canal de tatuagem e arte no YouTube. No vídeo de hoje eu reuni algumas perguntas aqui sobre tatuar em pintas, sinais e manchas, ou seja, tatuar em alguns tipos de imperfeições na pele, né? Questões superficiais ali. E muita gente tem dúvida, tem algumas ressalvas, né, muito importantes, e para isso eu vou responder aqui algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários dos vídeos. Então, lembra sempre de comentar, eu estou sempre anotando, eu estou sempre transformando em pauta as dúvidas de vocês, beleza? Então, se você tem alguma dúvida que você acha que é inédita, que de repente ainda não falei, deixa aí no comentário que ajuda bastante aqui para eu saber o que a galera tá precisando, tá? Só que eu já falei muita coisa, tá? Já tem mais de 85 vídeos de perguntas e respostas, cada um deles eu respondo uma média de 4 perguntas. Então, pode ser que o que você está em dúvida eu já tenha falado num desses vídeos. Dá uma pesquisada em toda a playlist de perguntas e respostas, tem muito conteúdo lá, pode ser que a sua dúvida já esteja em algum vídeo, tranquilo? Então vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois dos recados. Então, antes de começar o vídeo, eu queria falar aqui rapidinho que se você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui no canal, as dicas, perguntas e respostas e tudo mais, então você, de repente, pode curtir os materiais extras que eu estou produzindo, que não são lançados aqui no canal, são lançados só para assinantes. Tem vários conteúdos gratuitos, tá, que eu estou distribuindo para quem é inscrito na minha lista de e-mails e quem é inscrito lá no meu canal do Telegram. Então, se você não tá ligado nisso, por exemplo, eu estou fazendo uns compilados semanais com os melhores vídeos aqui no canal, e são mais de 750 vídeos em 4 anos, então tem muita coisa que quem está chegando agora não viu, que ficou lá para trás, e de repente é um vídeo que tira exatamente a dúvida que você tem. Pensando nisso, eu agrupei por assuntos, né? Um falando só sobre os estilos de tatuagem, outros dicas de biossegurança, outros só sobre marketing, só sobre administração, uma série de compilados semanais. Já saíram 4, tem mais 2 para sair, então se inscreve para você receber o link e você vai poder ver todos eles, e eles vão ficar por tempo limitado no ar, então você tem que se inscrever. E também se inscreve lá no meu canal do Telegram, porque aí às vezes você não recebe por e-mail, né? E-mail às vezes vai pro spam, às vezes você, sei lá, esquece de ver a caixa de e-mail, é bem comum, mas no Telegram você vai saber, né? Você vai receber sempre a notificaçãozinha ali. Não é um grupo que fica todo mundo conversando, bagunçando, tá? Não é um chat, é só para você receber as notificações. Então todos os meus materiais extras eu solto lá no Telegram, beleza? Então se inscreve aí. Então vamos lá, a primeira pergunta aqui foi do Caio Felipe. Ele fala assim: pode tatuar em cima de sinais ou manchas? Então já vamos começar falando sobre isso, tá? Essencialmente, que eu vou falar ao longo do vídeo aí, né? Tem algumas outras perguntas que vão destrinchar mais isso, mas essencialmente, se é uma mancha que não apresenta relevo, né, ou um sinal que não apresenta relevo, ou seja, aqueles sinais que são só variaçõezinhas na pele, na cor, tipo sardinhas, tipo manchinha, né, sardinha de sol, essas coisinhas assim, essas manchinhas, não tem problema nenhum, porque você vai passar por cima, vai depositar um pigmento e tudo mais. Se for uma manchinha muito escura, é possível que fique lá, você tem que saber, se você for jogar uma cor clara ali, é possível que ela fique aparente, tá? Mas também não tem problema você passar por cima com a agulha. Agora, se forem sinais tipo pintas, que tem um altinho, tá? Quanto mais relevo, quanto maior, mais altinho, mais você tem que ter cuidado ali, tá? Porque se você machuca, né, numa área dessa, você pode gerar depois, na hora de cicatrizar, quando você... Não é só por tatuar, tá? É a pessoa que sempre, né, tem que evitar arrancar e tal, porque pode dar algum problema de pele depois, de tipo, aquele sinal, né, algum tipo de má formação ali das células, né, um amontoadinho, que às vezes está parado, mas também pode ser que dispare um crescimento, ele pode começar a gerar, sei lá, não sei qual é o termo técnico, científico da parada, mas ele vai crescendo, e aí aquela verruguinha, aquela coisa que você machucou, ela pode, né, tipo, crescer, tipo, é como se fosse uma espécie de tumor, né, um negócio assim. Eu sei que existe essa possibilidade, e aí você não sabe se é um que é, né, enfim, o lance quando tem esses mais altinhos, a gente tem que contornar. Você pode chegar pertinho, com cuidado e tal, ele vai ficar aparecendo no meio da tatu, você tem que contornar, não adianta, se é um caroço, uma pinta, um negócio alto, aqueles marronzinho altinho, não pode ficar passando por cima, não pode machucar isso, beleza? Tá? Então vamos para a próxima pergunta aqui, que também tem a ver com essa questão, que é aqui ó, quem falou foi o Dante Sickness. Ele diz assim: eu reparei que o rapaz do projeto de fechamento de costas, no caso ele está falando de uma tatuagem que eu postei há pouco tempo, que é o meu projeto de fechamento de costas mais recente,
com os personagens do filme A Bruxa, o Black Phillip, que é o bode lá, é a Tomazin, enfim, né? Tá nos meus vídeos recentes de Tatu e Fala, dá uma olhadinha lá. E aí ele fala assim, sobre esse projeto de fechamento, eu reparei, tem algumas pintas nas costas. Passar uma Magno ou até mesmo traçar por cima dela pode trazer algum problema para o cliente? Então, como eu falei anteriormente, sim, tem problema. E aí o que acontece? Nesse projeto aí, tem algumas pintinhas, mas a maioria são pintinhas de, como eu falei, só de cor, né, de manchinhas e tal, e aí não tem problema. Mas eu já tive cliente que tem pintas, né, altas, e aí eu tive que simplesmente passar em volta, não tem jeito, né? Então você tem que ir de trabalho a trabalho. Inclusive, se for esse o caso, você tem que tomar cuidado quando você for criar arte, para ver onde tá essas pintas, onde vai encaixar, porque vai que por acaso fica tipo no meio do rosto de um personagem. E aí você vai ter que tirar o stencil e posicionar de novo, ou fazer um desenho com o personagem um pouco pro lado, um pouco pra cima, tá? Porque realmente não tem como sobrepor. E é que nem marca de vacina, né? Se você a marca de vacina você pode tatuar por cima. Mas, né, normalmente, se você, sei lá, encaixa um rosto ali, o cara tem uma marca muito grande, pode acabar ficando meio deformado. Então você tem que levar isso em consideração, né? A área que você tem ali, se ela tá livre, se tem alguma mancha, algum relevo, para você também não deformar o seu desenho. Tranquilo? E aí o Jailton Pereira, ele pergunta assim, o processo para tatuar a pele com vitiligo é o mesmo de tatuar a pele sem vitiligo? E aí, cara, eu também não tinha muita certeza sobre isso. Eu admito que eu não conheço, nunca tatuei alguém com vitiligo, nunca fui pesquisar sobre. Então eu fiz uma pesquisa aqui para saber um pouco mais. Então, assim, não é a minha experiência, é só a minha pesquisa, não é a minha experiência prática, mas também cai muito numa questão que é meio que comum, assim. Quando a gente entra nessa barreira em que tá entrando no campo médico, sempre a postura que você tem que ter pergunta ao seu médico, consulta um médico, né? O seu médico vai ter que, você falar para o seu cliente, o seu médico vai ter que dizer, não sou eu, tatuador, que vou poder te dizer, porque essa não é a minha especialidade. Eu posso falar sobre tatuagem, mas eu não posso falar sobre, nesse caso aqui, por exemplo, dermatologia. Beleza, tatuadores estudam um pouco, né, sobre isso e tal, mas a gente não tem formação, a gente não tem uma bagagem técnica concreta para falar em algo que entra na relação do bem-estar, da saúde do seu cliente, beleza? Então, pela minha pesquisa aqui, o que acontece? Quando a pessoa tem vitiligo, ela tem uma tendência a perder a pigmentação, né, daquela área através de um processo que é como se fosse descascando mesmo, tá? Pelo que eu vi, não tenho certeza. Mas o que acontece é o seguinte, os médicos em geral não recomendam tatuar sobre uma pessoa que tem tendência a ter vitiligo, porque a agressão de uma área grande ali, de uma superfície da pele, pode desencadear esse processo acelerado, ou seja, ao tatuar, pode gerar uma área de vitiligo ali, porque às vezes a pessoa tem uma outra parte só, né, que a pele é mais clareada, e aí, por agredir aquela área ali que tatua, pode também clarear aquela área. E aí, pelo que eu vi, não tem nada assim de tipo, pode dar alguma complicação, é só uma tendência a descolorir, né, perder o pigmento daquela pele e ficar com essas manchas. Tem gente que opta, no final das contas, a pessoa sabe de cada um sabe do seu. Tem gente que, sabendo desse risco, opta por se tatuar, mesmo tendo vitiligo. Ou não liga porque vai ter as manchas brancas, ou prefere arriscar, sei lá. Então, assim, é uma coisa que você tem que alertar que existe a possibilidade para a pessoa de acelerar o processo, né, daquela região ali de atingir, né, de perder a cor da pele e ficar esbranquiçado. E de novo, né, pedir para consultar o dermatologista seria o mais recomendado aqui nesse caso, tá? A tatuagem em si vai ficar, tá? Vai perder o pigmento da melanina, mas a tatuagem está depositada numa camada abaixo e não tem problema. A tinta da tatuagem ela fica abaixo da derme, tá? E a derme é onde tem a camada de melanina ali. Então a tinta da tatuagem ela fica por baixo da camada de melanina. Por isso que, por exemplo, tatuar quem tem pele negra, né, você vai ver aquela cor mais escura, porque a melanina está vindo por cima dos pigmentos da cor, né? Então é sempre uma certa transparência entre o tom da pele da pessoa e a cor que está realmente ali depositada. Então,
então a pessoa com vitiligo ela vai perder melanina, ela vai ficar com aquela mancha branca, mas a tatuagem fica no lugar também, tá? Então nesse aspecto não tem, em teoria, pelo que eu pude pesquisar aqui, nenhum problema de sumir, descascar a tatuagem não, de modo algum. Tranquilo? E aí, por último, o Neylan, ele pergunta assim, quais cuidados eu tenho que ter na hora de tatuar sobre cicatrizes? E aí, nessa parte aqui, eu já falei bastante aqui, eu sei que eu tenho pelo menos um vídeo em que eu falo inteiramente sobre as particularidades de tatuagem sobre cicatrizes. Vão lá na playlist de dicas e truques como tatuar sobre cicatrizes ou algo assim, tá? E eu já falei em alguns outros vídeos algumas questões, mas eu vou abordar aqui bem rapidinho, só para te contextualizar. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre, procura esse vídeo de como tatuar, né, cicatrizes, beleza? Mas vamos lá. Cuidados que você tem que ter na hora de tatuar cicatrizes você pode, tá, tatuar por cima, mas primeiro, como sempre, pede pro cara consultar um dermatologista, que é o ideal, tá? Para o dermatologista dar o aval dele. Segundo, você tem que saber que, por segurança, aquela marca, aquela cicatriz, aquela, sei lá, queloide, ela tem que ter pelo menos 1 ano de que ela foi feita, de que o corte ou a ferida foi feito ali. Pelo menos 1 ano, tá? Porque é o recomendado para aquilo realmente terminar todo o processo de cicatrização. Às vezes ainda fica um vermelhinho e vai saindo com o tempo, às vezes vai perdendo o relevo com o tempo. Então é o tempo suficiente para aquilo realmente ficar tranquilo, ter uma área que você pode agredir e mexer ali por cima, tá? Aqui é uma medida de segurança e tem que ser respeitado. Tranquilo? E aí a outra questão muita gente fica preocupada se quem tem, né, alguma marca e tal, dessas assim, pode gerar uma queloide maior e tal. Então isso depende muito, né, essa é a parte que você tem que consultar o médico, mas você tem que saber também que, de modo geral, algumas pessoas têm até dúvida, né, de se uma tatuagem normal tem muito risco de gerar queloide. A verdade é que a queloide em si, ela é uma hipercicatrização, que a pessoa que já tem tendência, cara, ela é uma pessoa que qualquer cortezinho superficial, arranhãozinho, já gera alguma coisa. Porque se a pessoa já se cortou com faca, sei lá, caiu e se arranhou e não deu queloide, então ela não tem tendência, sabe? Não é diferente de piercing, por exemplo, que tem toda uma questão específica ali na cartilagem, que fica ali dentro da pele e tal. Não, mas superficial, a tatuagem ela é superficial. Se você for passar, ela é muito superficial, ela entra, sei lá, menos de 1 milímetro, ela fica abaixo da primeira camadinha ali de pele. Então, se por uma agressão tão pouca a pessoa não tem, normalmente não gera queloide, então não tem risco. Mas aí, voltando aqui, né, para a questão de cicatrizes aí, cicatrizes geralmente é uma cicatriz de corte que ficou aquele alto ali, né, ou cicatriz de cirurgia, ou cicatriz às vezes até de queimadura, tá? E aí você tem que saber que é o seguinte, essas áreas, elas são extremamente sensíveis, geralmente elas são muito esticadinhas, a pele é muito macia, porque não formou a camada normal, não formou aquele couro, né? Então aquela pele muito sensível, você tem que ir com muita calma e muito cuidado, tá? Porque você tem uma possibilidade muito grande de estourar se você está fazendo ali o traço, por exemplo, né? Traço estourado é aquele traço que a linha espalha, a tinta borra por baixo ali da pele, tá? Então, se você está indo numa pele normal, aí, né, aqui tem um quebra-mola, uma lombada, literalmente, que é, por exemplo, uma cicatriz de corte. Aí você vai com a mesma força e velocidade e atravessa aquilo ali, você vai machucar, você vai cortar aquilo ali. Então você tem que ir com muita atenção, saber que chegar perto, parar, aí ir com a agulha assim, ó, né, fazendo um movimento circular em volta do relevo dela, como se estivesse subindo e descendo o quebra-mola mesmo, e bem mais leve do que você está fazendo na pele. Vai sentindo devagarzinho, porque só de encostar, às vezes, ela já pegou bem a tinta, a cor. Em alguns casos, né, o que costuma acontecer são os dois extremos. Ou ela absorve muito fácil e estoura muito fácil, ou ela tem muita resistência e não pigmenta, porque não é o mesmo comportamento da pele. E aí, cara, primeiro, né, é mais fácil você se prevenir do que depois, né, remediar. Então, assim, vai com calma, vê se ela tá pegando muito fácil, se ela tá sendo muito sensível. E se você sentir que tem necessidade de apertar um pouco mais, você vai apertando um pouco mais. Então, essa é a parada, que é a diferença aí que você tem que ter cuidado. E, além disso, você tem que ter cuidado para não atravessar, né, não só por estourar, mas por machucar. Então, essa parada de subir, descer o relevo é importante. Às vezes você tá tatuando, por exemplo, eu já tatuei umas 3
pessoas que tinham várias marcas aqui no antebraço de cortes, né? Enfim, né? E aí a pessoa queria muito cobrir, né? Tipo, é aquela coisa que mexe com a autoestima e tal, e a pessoa tem vergonha. Então, assim, quando isso acontece, são áreas que tem vários relevinhos, né? E você tem que ter extremo cuidado de passar em um, aí, né, fazer em volta, subir em outro. A cada um você tem que ir com aquele mesmo cuidado, com aquela mesma atenção. Se você se distrai e começa a passar com pressa, é complicado. Então, assim, dá pra fazer, dá pra pigmentar o manual. Eu já fiz trabalhos bem complexos, bem elaborados, bem detalhados. Você sabe, você vai ter que saber que a textura, o relevo vai continuar existindo, né? Você vai disfarçar no sentido em que você vai chamar a atenção do espectador para um trabalho que, né, salta nos olhos, colorido ou sombreado e tal, mais interessante do que uma área, né, toda cheia de cortes. Então a pessoa primeiro vai notar o trabalho, mas se ela olhar, ela vai ver que tem um relevinho ali e tal. A questão é ressignificar aquilo, né? Então chamar a atenção para um desenho interessante e bonito em vez das marquinhas que normalmente as pessoas querem esconder. Não esconde completamente, mas disfarça bastante, beleza? Então esses são os cuidados que você tem que ter na hora de tatuar sobre cicatrizes. Se você quer saber isso mais detalhado, vai lá no vídeo que eu falei, tranquilo? Galera, eu vou ficando por aqui. Essas foram as perguntinhas. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like e se inscreve no canal se você estiver chegando agora, beleza? São 5 vídeos por semana, então ativa o sininho para você receber todas as notificações, tranquilo? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Falou! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.